Na criação do mundo, no princípio, aquilo que Deus havia criado e que era muito bom, Ele concedeu para a nossa administração, digamos assim, a fim de cuidar daquilo que Ele havia criado. E por que não dizer também para que sejamos fiéis mordomos daquilo que Deus confiou a nós. E as pessoas, elas cumprem isso. A sua mordomia dos bens, elas cumprem isso através da sua vocação, por exemplo. Esse cuidado, então, essa mordomia com o seu trabalho, para que, em relação ao 7º mandamento, não precise tomar do próximo o que não é seu, podemos assim dizer. Então Deus nos dá a nossa vocação, Ele nos dá meios para que a gente possa cuidar e zelar por aquilo que Ele nos concedeu. E que bom que Deus nos concede trabalho, a fim de termos dinheiro, a fim de termos bens. É claro que, à luz do 1º mandamento, o qual já foi visto, Martinho Lutero diz que bens e dinheiro não podem se tornar os nossos deuses, né? Mas que bens e dinheiro devem estar no controle das nossas mãos, para que a gente administre. Isso favorece e serve de alerta para que a adoração a falsos deuses, a adoração até mesmo ao nosso dinheiro e a ganância não domine o nosso coração, né? Serve de alerta. Mas, infelizmente, quando o contrário acontece, quando não tomar do próximo o que não é seu, não é levado a sério conforme o que Deus ordena, as pessoas agem de má fé. Como diz Lutero, seja por mercadorias falsificadas ou por negócios fraudulentos, e caem no pecado do 7º mandamento. Martinho Lutero escreve que furtar nada mais é do que apropriar-se indevidamente de um bem de outra pessoa, em todos os tipos de transações, né? Todos os tipos de maneiras, por assim dizer. Pois bem, o 7º mandamento, ele é o auxílio de Deus, o auxílio da sua lei. Ele é nossa orientação, a fim de proteger e garantir os nossos bens e também o do próximo, ajudando a melhorar e conservar o seu meio de vida. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, o qual nós lemos agora há pouco, não trata diretamente da questão do dinheiro e dos bens do próximo, mas daquilo que está por trás do ato de tirar algo ao nosso próximo. Ou seja, fala da necessidade de manter a nossa vida e subsistência, sem que para isso precisemos
furtar os bens ou o dinheiro do próximo. Jesus alerta sobre o perigo de depositar a fé e a confiança sobre as coisas e as riquezas deste mundo, o que nos leva então a pecar contra o 7º mandamento, quando pessoas fazem de tudo, né, com as suas artimanhas para tentar tirar aquilo que é do próximo de qualquer maneira. E Jesus, ao mesmo tempo em que ele apresenta o remédio contra o mal que leva a não respeitar também o 7º mandamento. E qual é o remédio contra o 7º mandamento, né? O reino de Deus, tudo o que Deus nos concede para a nossa subsistência é um presente dado por Ele, né? Porque essa é a sua vontade. O reino, ele não pode ser edificado, mas este reino, ele pode ser pedido, ele pode ser recebido, e por isso nós oramos, inclusive na oração ensinada por Jesus: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino. Isso fundamenta o que Jesus afirma na sua palavra no Evangelho de Lucas, quando ele diz aos seus discípulos: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Vejam, Deus já lhes deu o reino, e todas as coisas das quais precisam, elas serão acrescentadas. E é interessante a gente notar que essa também é uma promessa. O reino de Deus que foi dado, o reino de Deus foi dado como prometido para aqueles que pertencem ao seu reino e que não sejam esquecidos. Deus, ele tem o controle sobre a sua criação. A gente viu nessa leitura do Evangelho, Deus tem o controle sobre tudo, até nos mínimos detalhes. Ele sustenta as aves, né? Ele veste as flores, sabe do que necessitamos, sem dúvida alguma, e conforme o que Ele nos dá, pela sua vontade, mesmo quando consideramos pouco, né? Mesmo quando a gente considera que não é o suficiente, ainda assim já é motivo de estarmos contentes. Não nos preocupemos com a comida ou bebida, nem com o que vestir, diz Jesus. Bom, naturalmente andamos preocupados e ansiosos. Naturalmente. Difícil tarefa não andar ansioso ou preocupado. O que vocês acham? Difícil tarefa. Podemos andar preocupados por aqueles que podem nos furtar também, né? Nos preocupamos com isso. E diante da preocupação e ansiedade, Jesus ele nos conforta com uma palavra que ao mesmo tempo ela nos estimula a confiança, né? Quando ele diz assim: o Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida
o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Tá? O Pai Celeste, Ele conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos, o que precisamos, o que nos falta e até aquilo que não precisamos. Deus, Ele conhece. E aí eu posso dizer assim a vocês, por meio da fé, nós também podemos descansar no reino de Deus. Quando sabemos que o rei ele tem o controle de tudo e que está ao nosso lado. Pois bem, a fé resulta na confiança e esperança em Deus que cuida de tudo e de todos, cuida de mim, cuida de vocês, que vê toda a humanidade com suas ansiedades, que vê toda a humanidade com as suas preocupações, que conserva a vida daqueles que nele depositam a sua esperança. Do mesmo modo, tal fé, essa que nós recebemos lá por ocasião do batismo, ela também nos leva a nos desprender de muitas coisas neste mundo. Tanto que Jesus chegou a dizer: vendam tudo o que vocês têm e deem o dinheiro aos pobres. Guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Jesus não exige de nós uma total pobreza. A recomendação é a respeito das preocupações e ansiedades sobre a vida, sobre o que comer e beber, preocupações e ansiedades sobre juntar bens, que, de certa forma, podem tirar o foco das bênçãos dos céus e aponta para a riqueza que é essencial na nossa vida. Estarmos na casa de Deus e receber o remédio. Isso é essencial na nossa vida, muito mais do que os bens. Receber o remédio que é o seu rico perdão em Cristo Jesus. Estimada igreja, existe um tesouro nos céus que não pode ser roubado. E é para isso que Jesus aponta, né? É para isso que Jesus destaca, né? Existe um tesouro nos céus que não pode ser roubado, que não pode ser tirado, ou nem mesmo furtado de nós. É aquele que foi conquistado por Jesus Cristo, né? É a riqueza da fé em Jesus é a nossa salvação. É um tesouro que jamais acaba, né? A vida enraizada e edificada em Cristo pela fé é mais do que os bens, é mais do que o alimento e as roupas, e não se limita a este mundo apenas. Por quê? Porque o maior tesouro está nos céus. O maior tesouro está em tudo aquilo que veio dos céus e que agora está disponível a nós, de graça e por graça. O Espírito de Deus, Jesus e as suas palavras, o seu corpo e sangue,
dado e derramado por nós na Santa Ceia, da qual vamos desfrutar depois, para o fortalecimento da nossa maior riqueza, que é a fé em nossos corações, que nos auxilia a olhar também para o 7º mandamento e de forma agradável também cumprir o que está lá, né? Motiva a gente a olhar também não só para a nossa subsistência, mas também para melhorar a vida dos outros, né? Estimada igreja, o amor de Deus, ele nos acompanha hoje e sempre, todos os dias. E o Deus da esperança, que o Deus da esperança, esse nosso Deus, encha o coração de vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que assim vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e guarde nessas palavras, fortaleça os nossos corações em Sua palavra e esteja conosco todos os dias da nossa vida. Amém. Ele tem cuidado de nós em Cristo.